mais uma vez, que foi quando eu fui casar a primeira vez. Né? Quando eu fui casar a primeira vez, aí você tem que levar a certidão de nascimento atualizada. Tive que tirar uma atualizada, fui lá para casar, né? Enfim. Depois daquilo ali não serve mais para nada, porque quando eu fui divorciar, ninguém pede mais a certidão de nascimento, é a de casamento, né? Aí hoje é tudo, enfim. Aí depois veio o segundo casamento, o terceiro, quarto, né? Enfim. Quarto acabou, tá bom, né? Chega, tá bom. Quarto é. Mas é porque assim, você já pensou, você encontra o amor da sua vida e você é inexperiente? Não pode. Não pode, você tem que saber o que está fazendo. Não é para saber o que está fazendo, você tem que treinar antes, né? Então é isso, eu treinei 3 vezes, fiz 3 estágios para estar pronto quando encontrei o amor da minha vida, a pessoa certa. É. Siga-se, pode seguir o conselho. Enfim. Mas né, você não usa mais a certidão de nascimento para nada. Assim era a Constituição moderna. A Constituição moderna era uma certidão de nascimento do Estado. O Estado nasceu assim, é pai desse aqui, é filho desse aqui, desse com esse, né? É filho da burguesia com, enfim, o poder político e, enfim, são essas características aqui do Estado. Então a Constituição trazia uma descrição da organização do Estado e um rol de direitos fundamentais. Por que essa descrição do Estado? Isso é uma garantia também. Porque quando a Constituição nos diz, por exemplo, que apenas o poder legislativo pode editar leis, isso é uma garantia. Porque se o poder executivo tenta editar uma lei, aquilo não vale nada exatamente porque está violando uma garantia. É uma garantia de que só vai criar lei aquele que foi eleito por nós para criar lei, não para administrar. A gente separa o poder porque aí eles controlam uns aos outros. Né? Então, a própria definição, descrição da organização do Estado é uma forma de garantir que o Estado não vai abusar do poder. Assim também o rol dos direitos fundamentais. Mas nesse primeiro momento a função era basicamente essa. O que é que acontece depois? Acompanhe aqui comigo no slide. A Constituição mudou de cara. Ela mudou de jeito. Né? A Constituição hoje tem, na linguagem que vocês gostam de usar, uma vibe diferente. Né? Ela tem uma pegada, uma vibe diferente. Que é a seguinte, essa aqui foi a que a gente acabou de ver, é a Constituição Liberal. Ela basicamente tem o quê? A descrição da organização do Estado, as regras de organização e separação dos poderes e uma declaração de direitos fundamentais. Isso é a Constituição, uma certidão de nascimento do Estado. Aquela que você registra, depois guarda na gaveta. Por quê? Porque no dia a dia você não usa a certidão de nascimento, você usa a carteira de identidade. Você usa o título de eleitor, você usa a carteira de motorista, você usa a carteira de trabalho. O que é a carteira de trabalho? É a lei. Então a certidão de nascimento fica guardada porque a gente usa a lei no dia a dia. Então tudo era com base na lei. Mas o que é que vai acontecer aí na segunda metade do século XX? Então no século XX, a partir de 1945, a gente tem uma mudança essencial na Constituição, que é basicamente o seguinte, assim, os autores contam isso assim como se fosse, né, o despertar da humanidade. Não é não, gente, isso aqui é só um reflexo de uma mudança do paradigma político. A gente sai de um liberalismo e entra numa social-democracia. A gente sai de um paradigma liberal e entra num paradigma social-democrata, entra na social-democracia. O que está acontecendo hoje? Hoje a social-democracia está mostrando sinais de esgotamento também, por razões que não cabe a gente até aqui discutir, porque né, isso aí seria um assunto para a gente discutir num curso de pós-graduação, que a gente aprofundaria mais, mas dentre várias outras razões, porque o Estado social-democrático é caro, é muito caro manter uma estrutura de um Estado social-democrático que tem que dar saúde, educação, segurança, habitação, enfim, para todo mundo. Né? É caro, então os países começam a buscar alternativas, daí a gente vê esse momento atual, que a gente pensa que é só no Brasil, essa polarização política, não é só no Brasil não, isso é no mundo todo, porque é um reflexo do tempo que a gente está vivendo. O Estado não consegue mais cumprir as promessas que fez. E aí a gente precisa rever o papel e a função do Estado. Quer dizer, é isso que está acontecendo. Ou para confirmar,
que devemos ser uma social-democracia mesmo, ou para pensar em outro paradigma, né? O que parece estar sendo o caminho tomado é seguir para uma forma de neoliberalismo, uma forma de tentar chegar a um meio termo. Mas se vai ser isso, a gente não sabe. Isso aí só a história é que vai mostrar para a gente exatamente o que, é que vai acontecer, né? Mas a partir do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, com tudo aquilo que aconteceu na Europa, né, todas aquelas atrocidades que foram perpetradas contra o ser humano, nasce aquela indignação ante o que aconteceu e aquela ideia de defender, antes de qualquer coisa, o ser humano. Ele dizia assim, olha, o Estado não é um fim em si mesmo, o Estado existe para proteger o ser humano. Então, perceba que a estrutura da Constituição é diferente. Se no liberalismo, aqui no slide, a gente tinha uma... E era assim mesmo. Se você pegar a Constituição de 1824, é isso. Nossa primeira Constituição. Ela começa falando da organização do Estado, depois da organização dos poderes, e o final, o último artigo da Constituição de 1824, artigo 173 ou 174, diz quais são os direitos fundamentais. Perceba que o direito está lá no final. Primeiro é o Estado, depois é o indivíduo. Como é a nossa Constituição hoje, ela começa declarando os princípios que norteiam a vida na República Federativa do Brasil. Ela começa pelos princípios e depois vem para quê? Para os direitos fundamentais. Então, primeiro, os direitos. Depois a gente fala do Estado. É uma inversão na ordem, né? Só que além de trazer esses princípios fundantes, esses princípios vão estar baseados em valores morais humanistas. Daí falar-se em dignidade da pessoa humana como o grande vetor que organiza todo o Estado, né? Artigo 1º, inciso 3, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, diz lá, né, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Depois da dignidade da pessoa humana é que vem a declaração de direitos fundamentais dessa pessoa. Claro, não serve só para a pessoa humana, os direitos fundamentais também são titularizados por pessoa jurídica. Aí a organização do Estado e a organização dos poderes. Então perceba, pode vir aqui comigo, a Constituição hoje tem uma cara diferente. Ela não é uma certidão de nascimento que fica guardada numa gaveta. A Constituição atual, ela diz para a gente quais são os princípios que devem nortear a vida em sociedade. Não interessa qual é o governo que está no poder, não interessa qual é o grupo que está no poder, se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é ambidestro, se é de cima, se é de baixo, não interessa. Qualquer que seja o viés ideológico do grupo que esteja no poder, os princípios que devem ser seguidos estão elencados na Constituição Federal. Qualquer que seja o governo, não pode haver violação à dignidade da pessoa humana, não pode haver violação ao princípio da igualdade, não pode haver violação à liberdade fora das hipóteses autorizadas na Constituição. Então, as constituições atuais se baseiam por uma moralidade objetiva. Não é assim o que eu acho certo ou errado. É o que a gente, como sociedade, naquele contrato social que a gente celebrou em 1988, definiu como sendo os valores morais vigentes na nossa sociedade. Esses valores podem mudar? Com certeza. E aí a gente tem que ir adaptando, adequando a Constituição a essas mudanças de valores, no que for possível, porque às vezes não é possível. Pode ser que algum valor desse seja protegido por uma cláusula pétrea. Aí só uma nova Constituição para poder mudar. Certo? Então pronto. O que vai acontecer? Perceba que isso que eu disse para vocês aqui mostra que essa ideia do que deve ser protegido muda com o tempo. Daí a gente entender que quando a gente fala de direitos fundamentais, pode acompanhar aqui, ó, falar de direitos fundamentais significa reconhecer a sua historicidade. Como assim? Os direitos fundamentais não são ahistóricos, não. Os direitos fundamentais respondem a uma necessidade que é histórica. E historicamente eles surgiram desde 1215. Então, desde 1215 a gente está construindo o que hoje a gente considera como rol
de Direitos Fundamentais. Em 1215, com a Magna Carta na Inglaterra, lembrem que o rei, naquela época, criava tributo do jeito que ele quisesse. O rei era todo poderoso, ele era o representante de Deus na terra. Então eu quero criar aqui um novo tributo. Eu preciso financiar uma guerra, preciso financiar, enfim, um casamento, preciso construir um castelo novo em algum lugar. Eu crio um tributo. Né? E aí os barões ingleses não suportavam mais aquilo, se articularam politicamente. Você quer ver? Assista aí o filme Robin Hood, acho que um dos mais recentes, o mais recente dos anos 90, né? Porque tem alguns que são mais antigos. Mas tem um Robin Hood aí dos anos 90, início dos anos 2000, que mostra exatamente isso. Quer dizer, a história do Robin Hood acontece exatamente mais ou menos naquela época ali da Magna Carta, né? Um desses filmes aí mostra exatamente o momento em que eles estão reunidos tentando impor ao rei a assinatura da Magna Carta. O rei não tem para onde correr, ele até tenta resistir durante um tempo, era para ela ter sido assinada em 1213, ele ainda conseguiu segurar 2 anos, mas quando ele viu que não dava mais, ele assinou em 1215 o rei João Sem Terra, lá da Inglaterra. Né? O que ele faz na Magna Carta? Ele reconhece que o poder dele tem limite. Ele reconhece que o poder dele tem limite. Então, você sai de uma situação em que o indivíduo era súdito e passa a ser cidadão. Súdito só tem dever, cidadão tem direito. Então, nasce a ideia de que a pessoa tem direitos contra o Estado. Tem o direito de não ter, por exemplo, a sua propriedade invadida pelo Estado sem autorização do Poder Legislativo. Lá em 1628, o Petition of Rights, o Habeas Corpus Act de 1679, reforçando a ideia de devido processo legal. A Magna Carta de 1215 já trazia uma cláusula do devido processo legal, mas ela não foi muito eficaz durante muito tempo, não. Aí em 1628 e 1679 são documentos que visam a garantir mesmo, assegurar a efetividade do devido processo legal, sobretudo em matéria penal e em matéria tributária. Né? A ideia de que o rei não pode instituir um tributo sem que isso seja referendado pelo Poder Legislativo lá pela Câmara dos Lordes e tal, lá na Inglaterra. Depois o Bill of Rights, que vai reconhecer aí uma série de limites para o Estado, uma série de direitos para os indivíduos, até que nos Estados Unidos se chega à Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776, que vai marcar a independência dos Estados Unidos, né? Que vai se transformar vai ser a base, na verdade, do que depois se transformaria na Constituição dos Estados Unidos da América em 1777, né? 1787. Depois a gente vai ter a Revolução Francesa, em 1789. Lembrem-se que a Revolução aconteceu em julho. Em agosto de 1789 foi publicada a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, ainda em 1789, lá na França. Em 1791 sai a Constituição Francesa, a primeira Constituição Francesa. E essa Constituição de 1791 diz que a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão faz parte dela. É como se estivesse escrita dentro dela. Então a gente tem aí, a partir da Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e da Constituição Francesa, de 1791, que incorpora a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, as primeiras constituições modernas, e aí a gente vai ter uma série de constituições no resto do mundo. Né? O resto do mundo todo começa a adotar constituições escritas. E um outro grande marco do reconhecimento de direitos fundamentais é a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU de 1948.
Então tudo isso aqui leva, né, na verdade, um grande movimento que começa, veja, em 1215 e não acaba nunca. Não acabou não, a gente ainda está construindo direitos fundamentais hoje. E aí a primeira discussão é sobre a própria nomenclatura, né? O que são direitos fundamentais? O que são direitos fundamentais? E aí, pode acompanhar aqui comigo no slide. Inicialmente, os primeiros autores chamavam isso aqui de direitos naturais. Eram direitos naturais. Depois, começaram a chamar isso de direitos do homem. Homem aqui significando ser humano, né? Depois eles começaram a especificar melhor. Começaram a tentar entender melhor o que seriam esses direitos naturais, porque perceba, direitos naturais, aqueles que a gente tinha por natureza, como a gente viu, não estavam positivados, você não tinha um rol claro, fechado. Quando a gente começa a positivar isso nas constituições, o que as constituições fizeram? As constituições transformaram direito natural, então o direito natural passa a estar escrito nas constituições e se torna direito positivo. Esse direito natural transformado em direito positivo tem que ter uma classificação um pouquinho melhor. E a gente começa falando exatamente da nomenclatura. Então, inicialmente, eles são chamados de liberdades públicas, mas liberdades públicas não é uma boa nomenclatura, ou pelo menos ela funciona durante pouco tempo. Por quê? Porque a gente vai ver que nem todo direito fundamental constitui uma liberdade pública. Os primeiros, sim, eram liberdades públicas, eram liberdades da pessoa na vida em sociedade, né, ou contra o Estado. Mas depois a gente vai ver que nem todos os direitos fundamentais são liberdades públicas. Por exemplo, direito à saúde. Direito à saúde é uma liberdade pública? Não. É o direito a uma prestação do Estado. Então não é uma liberdade pública. Então, alguns direitos fundamentais são liberdades públicas, mas nem todo direito fundamental é liberdade pública. Ah, então vamos chamar de direitos individuais. Bom, de fato, saúde é um direito individual. As liberdades públicas também são direitos individuais. Mas nem todo direito fundamental é individual. Porque a gente tem alguns direitos que são coletivos, difusos. Não é isso? Então também não é ideal, também não é exato chamar isso tudo de direito individual. Então vamos chamar de direito público subjetivo, já que a gente falava muito em direito subjetivo aqui, por conta do Código Civil no século XIX, início do século XX, tudo era direito subjetivo, ou direito subjetivo propriamente dito, ou direito potestativo, né? Não. Então temos direitos subjetivos que são exercidos na esfera pública, então temos direitos públicos subjetivos. Joia. É uma boa nomenclatura, direitos públicos subjetivos. Só que nem todo direito fundamental vai ter estrutura de direito subjetivo. Alguns vão ter estrutura diferente. Alguns, por exemplo, não têm características de direito subjetivo. Quais são as características do direito subjetivo? Em linhas gerais, o direito subjetivo é disponível. E os direitos fundamentais são indisponíveis, né? Dentre várias outras características. Os direitos subjetivos estão sujeitos à prescrição. Direito fundamental não prescreve. Então, como tem essa distinção, também acaba se tornando uma nomenclatura não tão adequada. Daí ficaram duas: direito do homem, ou direitos humanos, e direitos fundamentais. Essas são, digamos, as expressões que a gente usa hoje, só que com uma distinção. Pode acompanhar comigo aqui no slide, ó. Eu reservo essa expressão direitos humanos. Na verdade, o que a gente tem é... Deixa eu limpar um pouquinho aqui o slide, que ficou um pouquinho... Eita, Zorra, apaguei tudo. O que foi que eu fiz aqui? Eu apaguei tudo. Mas não era para apagar tudo assim, não. Eu esculhambei também. Peraí. Também não é marca-texto, não. Caneta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar e voltar para ver o que aqui. Ele apagou tudo. Não tem nada, não. O que acontece? Ó, eu tenho aqui como grande gênero... Vou botar aqui, ó, direitos.
Eu vou botar do ser humano, né? Para não parecer que direitos do homem é só homem, que mulher não tem direito. Não, direitos do ser humano. Homem, quando a gente fala aqui, significa ser humano. Eu tenho esse gênero aí, direitos do ser humano. Esse direito que o ser humano tem, pelo simples fato de ser humano, você não precisa preencher nenhuma outra característica. Basta que você seja humano e você tenha esse direito. Ele pode estar assegurado num tratado internacional, ou ele pode estar assegurado na Constituição de um país. Quando ele está assegurado num tratado internacional, a gente vai dizer que se trata de direitos humanos. Então a gente reserva essa expressão direitos humanos para aqueles assegurados, vou botar aqui no direito internacional. Então quando eu falo de direitos humanos, eu estou falando de direito internacional. E eu vou chamar de direitos fundamentais se estiver no direito doméstico, né, no direito interno, aí mais especificamente na Constituição do país. Então, os direitos do ser humano, pode vir aqui comigo, os direitos do ser humano podem estar reconhecidos e protegidos num tratado internacional, no âmbito aí do direito internacional, e a gente vai chamar isso aí de direito do homem, direito do ser humano ou direitos humanos. Se esse mesmo direito estiver também assegurado na Constituição do país, vai ser chamado de direito fundamental. Então perceba, os direitos humanos são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Se você estiver no Brasil, a igualdade entre homens e mulheres é um direito humano. Se você estiver na China também. Se você estiver nos Estados Unidos, no Paquistão, se estiver no Afeganistão, no Irã, na Rússia, em qualquer lugar do mundo, um dos direitos humanos assegurados em tratados internacionais diz que homens e mulheres são iguais e devem ser tratados de maneira igualitária, né? Podem ser tratados de forma desigual, claro, dependendo das desigualdades que existem entre eles. Mas isso é um direito humano, isso é igual em qualquer lugar do mundo. Mas, por exemplo, isso é direito fundamental no Brasil? É. A nossa Constituição, no artigo 5º caput, e no inciso 1 do artigo 5º diz isso. O que é que diz o caput? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, enfim, aquilo tudo, a propriedade, né? E aí o inciso 1 diz o quê? Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos desta Constituição. Então, a nossa Constituição declara a igualdade de gênero, declara a igualdade entre homens e mulheres. Significa que, no Brasil, a igualdade entre homens e mulheres é, ao mesmo tempo, direito humano e direito fundamental. Mas se você for no Afeganistão, por exemplo, mulheres não podem estudar. As mulheres não podem ir para a escola, não podem fazer faculdade, né? No Irã, me parece também. Se eu não me engano, é no Irã, parece que mulheres não podem dirigir, né? Então, só porque é mulher, né? Não é por outra razão. Só por ser mulher, não pode dirigir ou não pode ir para a escola. Então, lá no Irã ou no Afeganistão, a igualdade entre homens e mulheres é direito humano? É, porque direito humano é em todo mundo. Mas é direito fundamental? Não, porque a Constituição de lá não reconhece isso no plano interno como direito fundamental, certo? Então, os direitos fundamentais são diferentes de um lugar para o outro, de um país para o outro, certo? Joia. E aí, veja só, o que são então direitos fundamentais? A gente tem basicamente duas formas de enxergar o conceito de direitos fundamentais. A gente pode apresentar um conceito formal de direito fundamental e um conceito material. E aí você já sabe, né? Formal, eu estou falando de quê? De forma, de procedimento. Conceito material, eu estou falando de conteúdo, né? Então, falei de material, eu estou falando do conteúdo desses direitos. Quando eu falo de forma, aqui eu estou falando de localização desses direitos. Onde é que eu tenho os direitos fundamentais formais? Na Constituição. Então, do ponto de vista formal, só é direito fundamental aquilo que está dentro da Constituição. Na Constituição toda, não.
Lembre que a Constituição tem uma subdivisão. Eu vou adiantar um slide aqui, daqui a pouco eu volto. Não, deixa eu passar mais um aqui. Pronto, ó. Isso aqui é o índice da nossa Constituição. Dei um pulo aí para o infográfico 68, pulei aí dois infográficos, mas isso aqui, gente, é o índice. Eu peguei a Constituição, o índice da Constituição e botei nessa forma aí de mapa conceitual. Isso aqui é simplesmente o índice da Constituição. Qual é a forma, né, a taxonomia da nossa Constituição? Ela começa com, primeiro, ela é dividida em títulos, né? Então são ao todo 10 títulos. Tá vendo aqui? Ó. Título 1, título 2, título 3, título 4, título 5, 6, 7, 8, 9, título 10. Então ela está dividida em 10 títulos. O que é que o título 1 vai trazer para a gente? Esse é o nome mesmo, né? Título 1, dos princípios fundamentais. Aí aqui dentro dos princípios fundamentais a gente tem basicamente artigos, eita, apertei um negócio aqui, artigos 1º a 4º. Então, artigos 1º a 4º da Constituição apontam, indicam quais são os princípios fundamentais, né? E aí, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Né? Todo o poder emana do povo, enfim. A gente tem ali os princípios, né? Artigo 1º, são princípios fundamentais, tem como princípios a soberania, né? Enfim, a dignidade da pessoa humana, e vem ali aquele elenco de princípios, de fundamentos. Depois vem no artigo 3º os objetivos, né? São objetivos da República Federativa do Brasil. Vem construir uma sociedade livre, justa e solidária, enfim, objetivos. Depois vem os princípios que regem as relações internacionais no artigo 4º. Tudo isso é princípio fundamental. Depois a gente vem, ó, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais. Então a gente vai ter aqui no capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui basicamente, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha, botar ela branca. Aqui a gente tem, ó, artigo 5º. O artigo 5º é assim mesmo, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Só tem o artigo 5º. Depois, capítulo 2 dos direitos sociais. Aí vai do artigo 6º até o artigo 11. Do artigo 6º ao artigo 11. O artigo 6º mostra aquele rol, né, de direitos sociais. São direitos sociais, educação, saúde, alimentação, habitação, transporte, lazer, aquilo tudo, né? Depois vem o capítulo 13, que fala da nacionalidade. Aqui a gente tem basicamente artigo 12 e o artigo 13. Depois a gente tem dos direitos políticos, artigo 14 e, se eu não me engano, 15. Partido político acho que é só o 17, acho que aqui na verdade vai até o 16, é mais ou menos isso. E artigo 17. Aí, depois da organização do Estado, vai do artigo 18 em diante. Então, repare que, na verdade, quando eu falo aqui de direitos e garantias fundamentais, eu tenho basicamente do artigo 5º ao artigo 17. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, o Constituinte disse, desses 250 artigos que eu tenho na Constituição, de todos esses 250 artigos aqui na Constituição, os direitos fundamentais estão entre o artigo 5º e o artigo 17. Então perceba que isso aqui é do ponto de vista formal. Então esses aqui, artigo 15 ao artigo 17, são os direitos formalmente fundamentais. Então, são aqueles que, na nossa atual Constituição, estão entre os artigos 5º e 17 da Constituição Federal de 88. Ou seja, do ponto de vista formal, são esses. Inclusive, dentro da Constituição, lá no artigo, sei lá,
226, que fala da família, 227, que fala da infância, né? Da adolescência, 228. Os artigos seguintes, embora estejam dentro da Constituição e sejam direitos constitucionais, não são direitos fundamentais do ponto de vista formal. Formalmente não são direitos fundamentais.